Está no ar? Para mim não está aqui ainda. Prezados amigos, prezadas amigas, queridos internautas de todo o Brasil que acompanham a nossa página aqui do PT na Câmara. Quero, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu estou aqui com o Camilo Barbosa, da nossa assessoria, que é especialista em Previdência. E hoje nós queremos fazer aqui um bate-papo diferente, né? Queremos dar a oportunidade a vocês de poder tirarem as suas dúvidas acerca da proposta que está valendo atualmente sobre a reforma da Previdência. Tinha uma proposta original, depois foi a proposta do relator, depois apareceu a emenda aglutinativa. O presidente Rodrigo Maia já anunciou que no dia 5 de fevereiro pretende fazer a leitura desta proposta, abrir a discussão e colocar em votação no dia 19 de fevereiro. Portanto, fevereiro é o mês que promete ser o grande mês do debate da reforma da Previdência. O nosso trabalho, nossa bancada, o trabalho de vocês foi fundamental para que ela não fosse votada em dezembro. E tem muita coisa para acontecer até lá. Mas hoje a gente quer aproveitar aqui com o Camilo e conversar sobre a proposta aglutinativa e esclarecer pontos que, inclusive, confesso para vocês, eu quero também aprender aqui com o Camilo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde. Prazer estar conosco aqui, né, no PT na Câmara, ao vivo. Pessoal de todo o Brasil, quem está ligado conosco, vamos compartilhar aquilo que vocês vão ouvir hoje aqui. Com certeza não vai ser na Rede Globo que vocês vão ouvir. Colocar a hashtag aí fora Temer, fora Maia. Colocar com Lula em Poa, com Lula em Porto Alegre. E vamos conversar sobre a Previdência. Camilo, explica para o pessoal aí, em primeiro lugar, essa história da emenda aglutinativa. Aquele projeto que foi apresentado pelo relator, a rigor, ele não está mais colocado na pauta como a opção do governo para votação em fevereiro? O relator fez algumas alterações na PEC original, né? E a aglutinativa fez algumas alterações no projeto aprovado na comissão pelo relator. E as modificações são poucas, não são consistentes, não. Então, o grande corpo do projeto se manteve com a aprovação do relatório na comissão e com a própria aglutinativa. Não houve mudança que seja significativa. Aí a gente pode falar das mudanças. Algumas pessoas têm dito que a proposta da aglutinativa é melhor. Tu acha que a proposta, o texto final que o governo tem dito que vai trazer para o debate, para a discussão, é possível dizer que ele é melhor? Não, em 3 pontos que o governo trabalhou lá nessa aglutinativa, mantendo o resto igual. E teve alguns agravantes também, em relação ao próprio texto da comissão. Uma coisa que a aglutinativa modifica em relação ao que foi aprovado na comissão é a questão do tempo mínimo de contribuição, de 25, que era 25 anos, ele está aceitando 15 anos, mas com a redução no salário, para 60%. Vamos ver com o pessoal aqui que está nos acompanhando. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, mande perguntas. Nosso pessoal da assessoria está aqui acompanhando. Nos ajude a compartilhar. Na medida do possível, a gente vai aqui esclarecendo. Primeiro ponto, Camilo, né? A proposta original tinha uma regra de transição, né? Uhum. Mulheres com 48 45, anos, 45 e o homem 50. E o homem com 50 Isso. não entrariam no... Teria uma regra de transição, não entraria no regime novo. Não entraria no regime novo. Seria uma regra de transição. A proposta aglutinativa mantém essa regra de transição? Não. O que acontece é que na comissão, nesse ponto a aglutinativa não modificou nada. Então está o que veio da comissão. Perfeito. A comissão alterou a PEC original nesse ponto. A comissão já tinha tirado, então não tem mais regra de transição. Não tem mais regra de transição. Então uma pessoa que entrar hoje no mercado de trabalho... Ou quem já está no mercado de trabalho, a regra é a mesma. Ou um homem que tem 49 anos, ou uma mulher que tem 46 anos, todos estão na mesma regra. E a regra nova. A regra nova. Todos, antes tinha uma regra de transição para quem já estava no mercado de trabalho e uma regra nova para quem fosse entrar no mercado de trabalho.
Agora ele colocou todo mundo na nova regra. Então, vamos dar um exemplo concreto. Uma pessoa que, pela legislação atual, pela Previdência atual, né, ela falta aí 1 ano para se aposentar. Uma mulher, por exemplo? Uma mulher, por exemplo. Ok. Qual é a idade? Dá um exemplo Isso. concreto. Tá, uma mulher faltando 1 ano para aposentar, 1 ano de contribuição, na PEC do governo, ela tinha uma regra de transição que ela pagaria 50% desse tempo. Ou seja, de 1 ano ela pagaria 6 meses. Então ela trabalharia 1 ano que falta mais 6 meses de pedágio, que a gente chama. Uma mulher que tenha, vamos dizer, 46 anos. Não, ela teria que ter idade também, né? Ela teria que ter idade de 55 e com 29 de contribuição. Com 29 de contribuição. Isso. Perfeito. Hoje, como é que a mulher aposenta? 55 e 30. Né? 55 de idade, 30 de contribuição. Ela poderia ter 54 e 29, né? Perfeito. Ok? Faltando 1 ano. Na PEC original, ela entrava na regra de transição, né? E ela pagaria um pedágio de 50%, que é relativo ao esforço dela. Se ela tem 29 anos, o pedágio é menor. Se ela tem 20 anos de contribuição, o pedágio seria maior. Essa que é a lógica. Então ela pagaria 50%, 6 meses. Aí o governo cortou isso. Então uma mulher que tem 54 anos, Isso. hoje, que tem 29 anos de contribuição, Certo. se for aprovada a emenda aglutinativa, o que vai acontecer com ela? Na PEC era 6 meses, Não, agora... Isso, pois na é. aglutinativa. Na aglutinativa o O que governo tá deu mais pra ser 10 votado- anos para O ela. que está para ser votado em fevereiro. Aí, como ela entrou na regra nova, ela passou para 40 anos, ela vai ter que cumprir 1 ano que faltava e mais 10 anos. Então, ela tem 49, ela vai ter que trabalhar mais 10, Mais 10. até 59. Não, ela, na verdade, tem 54. Nesse 54. exemplo. Ela vai para 64 64. anos. Então, Mais um que ela devia Então, uma mulher 65. que hoje tem 54 anos e 29 de contribuição, Ela vai aposentar com 65 e 40. Porque é mais um para cada, né? agora, a grande maioria das pessoas ainda está achando que a regra de transição está valendo. Não tem regra de transição. Todo mundo foi para o regime novo. Isso que está escondido lá. Existe um artigo na aglutinativa que diz o seguinte: você pode aposentar com pedágio de 30%, porém você vai ser calculado na tabela de 40 anos. Entendi. Então todo mundo foi para 40 anos. Porque vou dar um outro exemplo. Uma professora, mesmo caso, professora com 50 anos, Professora hoje é 25. 25, passou para 40. 25 anos. Passou para 40. Então, uma professora, por exemplo, que hoje falta 1 mês para se aposentar, ela tem 24 anos e 11 meses Isso. de contribuição. Aí, a Falta PEC um mês. original faltava 15 dias. Ela trabalharia mais 1 mês e mais 15 dias. Exatamente. De pedágio, 15 dias, 1 mês que ela deve. Agora ela paga 1 mês que ela deve, mais 15 anos. Uma professora municipal lá da minha cidade, lá de Santa Maria, que tem 24 anos e 11 meses de contribuição. Se for aprovada a emenda aglutinativa, em vez dela pagar 1 mês e 15 dias, Ela vai pagar 15 anos e 1 mês. 15 anos. Anos. Qualquer professora vai para 40 anos. Regime privado, regime público, depois Acaba de com 2003... 25 anos. Acaba, é 40 anos. Para todo mundo. Para todo mundo. Não tem professora, não tem Não professor. tem mulher, não tem homem, não tem professor de homem, ensino médio, não, todo mundo. 40 anos. 40 anos. Idade mínima para todo mundo. Contribuição, tempo de contribuição. Sim, mas tem que ter 40 idade mínima também. É, a idade mínima, por esse ganho de anos que está todo mundo recebendo, a idade mínima já está estourada há mais de 65 anos. Olha o exemplo dessa. Sim. Vamos supor que essa professora tenha 50 anos, com 25 anos de contribuição. Quase 25, faltava 1 mês, tá certo? Ela não está ganhando mais 15, Sim. ela já foi para 65. Não tem idade mínima. Ou seja, Acabou a idade a mínima. idade É tudo mínima passa a ser uma... É uma balela. A matemática reversa ali não funciona para ninguém mais. Não existe idade mínima. Na realidade, tudo vai ser o tempo de contribuição. A não ser que ela queira aposentar com muito menos salário. O proporcional. Proporcional. No caso, essa professora que faltava 1 mês, ela cumpriria 15 dias e receberia 100%. Agora ela precisa, para receber os mesmos 100%, ela precisa 1 mês mais 15 anos. Uma professora que tem lá um salário de R$3.000, né? Professora municipal, está às vésperas de se aposentar agora em 2018. Se for aprovada a proposta do governo, ela vai pegar mais 15 anos. Mais 15 anos. 15 anos. 15 anos. Ela passa para 40 anos. A não ser que ela queira aposentar com 70% do salário. Mas aí ela ganha. Não, mas aí, entendeu? Era 15 dias para 100%. Então a gente tem que comparar o que é igual.
Agora, para o mesmo 100% é 15 anos. A reforma desconsidera as condições de trabalho no mercado, Sim. igualando quem trabalha num escritório ou na construção civil, obrigando ambos a se aposentar em média com 49 anos de atividade e no mínimo 40 anos de contribuição para receber o salário integral. Isso na regra Podemos nova. chegar até 54 anos de atividade. Quer um exemplo? 54 anos de atividade. A maioria da população brasileira entra no mercado com 16, 18 anos. Se está colocando uma idade mínima de 65 anos para um homem, de 16 anos para 65 já são 49 anos. Então não adianta o governo falar que é com 40 anos de contribuição, porque a idade mínima é fixa. Com esses 49, só que daqui a 50 anos, líder, a idade aumentou mais 5 anos. Não vai ser 65, vai ser 70. Porque existe uma sobrevida, um aumento anual a cada 10 anos. Isso é muito importante o pessoal entender. Eu acho que isso é uma outra coisa que pouca gente entendeu. Veja bem, quando a gente fala que o governo está estabelecendo uma idade mínima de 62 para mulher, 65 para homem. Né? Mas tem um artigo, pessoal, que diz o quê? Que cada vez que o IBGE apurar que aumentou a expectativa de vida da população, automaticamente aumenta a idade mínima da aposentadoria. Não é isso, Camilo? Isso. É a sobrevida após 65 anos Então, que ele está usando. então vejam bem, nos últimos 70 anos no Brasil, a cada 10 anos aumentou em torno de 1. Isso. Então uma pessoa que hoje está entrando no mercado de trabalho, uma comerciária que tem lá 22 anos, 22 anos. ela pensa, olha, eu vou ter que contribuir 40 anos para chegar nos 62. Isso. Como que daqui a 40 anos, Vai ser mais 4 anos. no mínimo, 66. então ela não vai ter que contribuir 40 anos. É mínimo de contribuição 40 anos. Agora imagina então, pessoal que está nos assistindo, aquilo que o Camilo disse. Uma pessoa que entra no mercado de trabalho com 18 anos. Com 18 anos. Aí para 65, se for homem para 65 já é 47. 47. Daqui 47 anos vai ser mais ou menos 5 anos a mais. Já foi para 52 anos. 52 anos de contribuição. Agora só consegue imaginar se essa pessoa que trabalha no trabalho pesado, na construção civil, ele consegue chegar nisso aí. Agora, o grande problema também, Camilo, é o seguinte, né? Vou pegar um operário da construção civil. Um operário da construção civil. Trabalha numa obra, né? Ajudou a construir o edifício, acabou o edifício. Geralmente ele tem um período ali que ele está à procura de um outro. Então, em primeiro lugar, ter 40 anos ininterrupto já é uma coisa muito para difícil. poucos. É para poucos. Agora imagina o seguinte, o cidadão hoje tem 20 anos, tá, 30 anos, 40 anos, vai procurar o trabalho numa obra. Imagina um senhor que tenha 62 anos, já tendo trabalhado mais de 40. É estiva, imagina a estiva. Uma pessoa que trabalha como estivador, uma comerciária, como tu deu um exemplo ontem, uma auxiliar de laboratorista. Né? Tu imagina uma pessoa com 65 anos, vai chegar numa obra e dizer, olha, eu preciso ser contratado para trabalhar. Não, o senhor já tem uma idade. Não, mas ainda me falta muitos anos para me aposentar. Alguém acredita que vai ser absorvido pelo mercado de trabalho pessoas com mais de 60 anos, Camilo? Não vai. Não vai. O pico do mercado é muito bruto, né? A pessoa começa até com salário mais baixo, pega o pico de 30 anos com um salário melhor e tende no envelhecimento o salário cair e a oferta de trabalho cair para essa pessoa também. Atualmente, o tempo de ocupação do mercado brasileiro é 50%. Então, para a pessoa ter 15 anos de contribuição, ela tem que estar 30 anos no mercado. Para 25 são 50. Essa é a regra. Em média, no Brasil, 50 anos de tempo de carteira assinada. Ela tem metade do tempo de vida útil dela de trabalho com carteira assinada. Isso. Então, uma pessoa que entrou no mercado com 20 anos, hoje tem 50 anos, em média, hoje ela tem 15 anos de carteira assinada. Exatamente. Em média. Essa é a realidade. É verdade. É verdade. Não tem... Ou seja, a probabilidade de que alguém consiga ter 40 e poucos anos na carteira é algo praticamente impossível. impossível. Praticamente é alguma pessoa que tem um emprego muito estável, talvez um servidor público. Não vejo outro exemplo possível, porque o turnover do mercado, né, essa mudança de emprego é muito alta. Camilo,
Enquanto eu vejo aqui as perguntas que começaram a chegar, eu acho que uma outra coisa importante de tu explicar é a questão da mudança da regra sobre o cálculo da média das aposentadorias. Ok. Porque eu sempre vejo essas pessoas dizerem assim, não, eu preciso ganhar mais no final porque para minha média aumentar. Eu preciso pegar os últimos anos para minha média aumentar, né? É. Então, o brasileiro, o trabalhador, a trabalhadora, sempre tem aquela expectativa, aquela ideia de que ele precisa ganhar mais no final da carreira, porque isso vai garantir que ele... Por quê? Porque ele, hoje, para se aposentar, ele não considera todas as contribuições. Não. É só uma parte. Uma parte. O que o governo está propondo? O que o governo corrupto do Michel Temer está propondo para a Previdência? O cálculo hoje é feito expurgando 20% das menores contribuições. Eu fiz um quadro ali, um exemplo de uma pessoa que entrou no mercado com 16 anos, ela trabalhou 8 anos contribuindo com R$1.000. Trabalhou 12 anos contribuindo com 4.200. E 20 anos contribuindo com 3.000. Se considerar todo o tempo de vida dela, que é o que o governo quer, vai pegar todas as contribuições baixas dela. Que é quando ela começou a vida laboral dela. É normal que a pessoa, quando entra no mercado, ela entra com um salário mais baixo, concorda, deputado? Claro. Então ali está os 8 anos dela contribuindo mais baixo, tá vendo? Depois de 12 anos aumenta o salário dela, que é o pico de vida dela. Isso é o que tu chama da curva. É a curva, tá vendo? A curva começa baixa, aumenta quando a pessoa está na melhor produtividade dela e depois tende a diminuir. Eu estou ainda colocando ali os últimos 20 anos com salário menor. Se não considera... Se você vai considerar eliminando 20% do que está ali, você vai, hoje, elimina 20%. Nesse resultado aí, você teria um salário de R$ 3.450. Eliminando as menores contribuições, não eliminando as menores contribuições, esse salário aí já cai para R$ 2.960. Só com essa mudança no cálculo, cai 14% na renda daquele exemplo ali. Só a mudança da forma do cálculo da média provocará uma perda na ordem de... Varia, mas no mínimo de 14, pode chegar a 20, vai depender do histórico de cada um. Eu botei um exemplo assim muito real então ali. Vamos pegar um caso concreto. Vamos voltar para o exemplo da comerciária. Quer dizer, uma pessoa entra no mercado de trabalho, trabalhando ali no balcão como comerciária. Depois ela vira supervisora. Isso. Melhorou o salário. Aí ela chega a subgerente. Isso. Aí ela vai a gerente. Né? Pode até aposentar como gerente. Pode ser até estar ganhando lá um valor melhor. Quando for fazer o cálculo da aposentadoria, aqueles anos lá do início da carreira... Que ela pode ter ganhado até vários anos de salário mínimo. Aquilo tudo vai entrar no cálculo. Não vai eliminar os 20%. Não despreza hoje do cálculo as menores contribuições. E com esse novo tempo de contribuição de 40 anos, essa eliminação de 20% de 40 anos são 8 anos. Vai pegar 8 anos de salário baixo dela e acrescentar no cálculo dela. Olha aqui essa pergunta aqui. Alaide de Davi. Né? Por favor, me responda. Vamos lá. Meu marido vai no INSS dia 25 agora. Um dia depois do Lula ser absolvido. Ele tem 65 anos. E trabalhou durante 26 anos. Certo. Será que ele consegue aposentadoria? Ele está desempregado há 3 anos. Sim, no caso ele vai ter uma aposentadoria proporcional, porque ele tem a idade, né, para requerer essa aposentadoria. A questão aí, o mais grave para essa família aí, é que ele não, mesmo ele aposentando antes da reforma, porque ele já está com prazo de idade para aposentar agora aí, vai aproveitar antes da reforma. Ele tem 65 anos, ele vai se aposentar agora. Pelo tempo proporcional de contribuição, 26 anos. Não vai receber 100%, porque 100% teria que ser 35 anos. Porém, quando... No caso da pensão, ele vai perder a pensão total e vai ter um desconto na pensão depois da reforma. Porque a pensão não atinge ele mais. A pensão nós vamos falar depois. Ok. Vamos falar sobre a pensão depois, que eu acho que é um dos pontos mais importantes e é um dos pontos que o pessoal tem menos informação. Né? Mas esse, no caso aí, para deixar claro, como ele tem a idade... Ele pode aposentar proporcional. Então, como ele tem 65 anos hoje, ele poderia requerer a aposentadoria dele. Isso. Como ele tem 26 anos de contribuição, está 3 desempregado, a média dele deve... Não, ele vai considerar os salários dele a partir de julho de 94. A partir de julho 80% de 94. Das maiores. Se ele caísse na regra pegando todas, aí cairia... Sim, mas se ele tem 3 anos que ele não está... Não, mas isso não conta. Não conta. Não conta. Se não contribuiu, não conta. Não entra no cálculo.
Então a idade mínima vai ajudar. De certa forma, o fato de ele estar 3 anos desempregado não é um fator nesse caso, hoje não. Não é um fator hoje que vai. Não. Por que razão tu tem dito, Camilo, que essa proposta penaliza mais as mulheres do que os homens? Porque todas passaram para a nova regra, né? Todas as pessoas. O homem hoje já tem 35 anos de contribuição. Como ele passa para 40, ele está ganhando mais 5 anos de pedágio absoluto. Tanto faz se ele falta um dia para aposentar, se ele falta 10 anos, todos estão ganhando 5 anos. A mulher está saindo de 30 para 40. São 10 anos. A professora mulher está saindo de 25 para 40. Então, são 15 anos. No exemplo ali, nós temos ali uma mulher que hoje falta um mês para aposentar, ela está tendo um pedágio de 12.000%, que ela vai ter que pagar um mês mais 10 anos. Se ela falta um ano, ela vai pagar 11 anos. É 10 anos que está sendo pedágio, mais um ano que ela devia. É um pedágio de 1.000%. E se ela tem 5 anos, ela vai pagar 10 anos um pedágio de 200%. Ela vai trabalhar os 5 que ela deve, mais os 10. Ou seja, a mulher está recebendo de 30 para 40. O aumento dela é muito mais expressivo que o do homem, o senhor concorda? Com certeza. A professora, muito mais ainda, porque a professora mulher de ensino fundamental médio e básico, ela faz 25 anos de sala de aula e aposenta. Hoje está passando para 40. A PEC mostra uma coisa interessante. Lá tem um artigo que fala assim, a professora aposenta com 60 e 25 anos. Está claro lá. Aí a professora está acreditando naquilo. Só que quando você vai na tabela de 40, está puxando o artigo da professora para lá, dizendo que ela vai ser paga naquela tabela. Então, com 25 anos é 70%. Então, o governo colocou os artigos de forma assim, a iludir. Então, de fato, a mulher é a mais penalizada. Sim, a professora muito mais ainda. A professora. Olha só, Bárbara Arena, 60 anos, quanto menos escolarizado, menos possibilidade de conseguir trabalho, emprego, seja lá o que for. Com certeza. Sim. A partir de 60 anos, não, com baixa escolarização... A curva do mercado de oportunidade acaba com 50 anos, ela já vai para zero quase. A pessoa já tem dificuldade. A Lindalva diz, a idade média da vida do povo brasileiro tem sido prejudicada porque o povo está vivendo pior. De fato, sim, eu acho que... A idade que eles estão usando, média do brasileiro de 78, ela diferencia de região para região. Você não pode usar uma idade média uniforme. O trabalhador país. Rural do Nordeste... Nossa. Lá a idade média pode estar em 65, 66. Sim, tu pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira no pesado, né? Não tem condição. Que não teve acesso na própria periferia de São Paulo, a idade média é inferior, a idade de sobrevida é inferior à idade da... E aí entra a questão da alimentação, entra a questão do saneamento saúde, básico, né? Saneamento básico desde a infância, violência, né? Tudo. Então, a idade média de sobrevida não pode ser considerada de forma uniforme, como foi feita. Valdirene Jucá, trabalho escravo, acabando com os sonhos de tantos anos. João Luiz Fernandes chega a dar um embrulho no estômago. Valéria Ruiz, boa essa pergunta da Valéria. Trabalhadora doméstica vai ser atingida pela reforma? Não, ela vai ser o mesmo tempo, vai aumentar o tempo de contribuição e a idade. Não fica a trabalhadora doméstica, empregada doméstica que for regulamentada agora. É porque é regulamentado infralegal, né? Infraconstitucional a questão da contribuição e outras coisas. Mas a idade mínima, não. É a mesma coisa. Passou para 65, 62. E o tempo de contribuição também. 40 anos. 40 anos. Para quem está entrando, o duro, deputado, é que não tem transição para quem está no mercado. Todo mundo foi igualado. Pega uma senhora que hoje tem 54 anos, que é empregada doméstica, possivelmente há 35 anos na vida dela, que estava achando que ia se aposentar. Ela já ganhou, mas ela vai para 40 anos de contribuição. Se ela tem que contribuir com a não ser que ela atinja a idade de 62, ela faz proporcional, mas está perdendo dinheiro. A questão é o seguinte, além do cálculo ser alterado, ele já está colocando desconto direto no salário. As pessoas têm que entender o seguinte, não pode haver uma transição que todo mundo vai para a regra nova. Significa que não houve transição. Essa que é a questão. Claro. Essa que é a questão. Quando eles dizem que a transição está todo mundo, é que não está ninguém. Não está ninguém, não tem transição. Como que uma pessoa que falta um mês vai chegar numa expectativa, faltando um mês, vai ter que ganhar mais 10 anos de contribuição? Como que isso pode ser? Aí o relator fala, nós melhoramos a proposta original. Como? Se antes tinha uma transição. É isso que eu quero deixar claro. Antes tinha uma transição. A proposta original do próprio governo... O próprio governo era melhor. Então a proposta do relator
quando ele diz botei todo mundo na transição, na realidade ele está tirando todo mundo da transição e colocou 40 anos de contribuição para todo mundo. Para quem está entrando agora, dependendo da idade que entrar, vai cumprir 44, 49, 50, porque está preso na idade. Silene Moreira, o povo está muito mal informado, com certeza. Com certeza. Eu acho que... Eu vi uma propaganda do governo que o governo falou que não alterava o tempo de contribuição. O governo falou assim, o comerciante falava assim, mas se for mexer no meu tempo de contribuição, eu estou fora. Ele falou, não, o seu tempo está mantido. É mentira. É 15 anos, é mentira. O tempo foi para 40 anos, 15 anos é tempo mínimo. Não tem nada a ver com o tempo de contribuição atual. O tempo de contribuição atual é homem, 35, mulher, 30. Professor, 30, professora, 25. Esse é o tempo atual. Tem duas pessoas aqui, a Passou tudo para 40. A Ângela Sadoc e a Márcia Regina Araújo Gali perguntam, e a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, que o governo tem insistido nas propagandas em dizer que não muda? Olha, muda. Muda sim. Primeiro, vamos falar do rural assalariado. O rural assalariado cai na mesma regra. O rural assalariado é aquela pessoa, por exemplo, que é funcionário de uma propriedade, isso, tem carteira assinada. Ou aquele sazonal, né, que faz colheita. Sim, mas é um cara que tem carteira, que é empregado. Exatamente. Que é empregado. Esse igualou com a regra do urbano. Do urbano. Vai para 65 anos, 60. É lógico que tem uma transição, mas com esse aumento do tempo de contribuição, igual eu falei, a idade mínima de transição fica irrisória. Eles estão equiparados à nova idade. A nova idade do urbano. Então, em primeiro lugar, essa história de que o trabalhador rural, a trabalhadora rural, está fora da reforma, é balela. Balela. Só que nós temos que separar Primeiro o rural... nós estamos falando daquele que é o trabalhador empregado, Isso. aquele que tem carteira assinada. Depois falar do Então ele aumenta o tempo de contribuição. Para 40 anos, homem e mulher. E, consequentemente, vai aumentar a idade mínima. E essa idade que vai progressiva. Para um trabalhador rural assalariado, que entrar hoje com 16 anos, ele vai fazer 54 anos no mercado. Até 70 anos. Ele vai ter que ter 54 anos de contribuição. Porque se ele tiver assalariado, ele é obrigado a contribuir, não é opcional. Sim, quer dizer, e se ele parar de contribuir, a média dele... Vai cair. Abaixo de 40 cai a média. É mínimo 40 para ter integral, mas ele pode estar contribuindo mais. Então passou 65 homens, 62 mulheres para o rural assalariado. E com 40 anos de contribuição. Vamos ver essa questão aqui. Uma professora de ensino infantil que começaram a trabalhar com 18 anos, por causa da exigência da idade mínima e do gatilho demográfico, vai ficar na sala de aula 46 anos. Porque é o seguinte, trabalhando 21 anos a mais do que os 25 exigidos hoje. Praticamente vai dobrar. Vamos fazer as contas. Vai dobrar. Ela entra com 18, certo? A idade mínima colocada agora para professor nessas condições é 60. 18 para 60 já tem 42. Só que daqui 40 anos já tem mais 4 anos, você concorda? Com certeza. Então já está com 46. Hoje é quanto? 25. Ela tem que fazer 46, 46 menos 25, mais 21. Então, de certa maneira, Camilo, quanto mais a pessoa foi obrigada a entrar no mercado de trabalho mais cedo por uma questão de sobrevivência e necessidade, mais ela vai ser penalizada. Mais vai ter que contribuir, exatamente. Então, o trabalhador, a trabalhadora, aquele que realmente precisou trabalhar quando estava estudando, precisou para ajudar a família, esse é o que vai contribuir por mais tempo. A reforma prejudica os carentes, deputado, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A questão do trabalhador rural que não é o empregado. Sim, é o que a gente chama de economia familiar. Economia familiar, o agricultor familiar, aquele que era uma aposentadoria, o regime especial. Isso, né? regime especial. Aquele que é uma família que... Desde a Constituição de 88, a gente diz que ele recolhia na nota, né? Ele provava a contribuição ou por atividade. Como é que fica a situação desse trabalhador, dessa trabalhadora rural? Na questão da contribuição, eles tinham colocado uma contribuição individual e foi agora com a aglutinativa, tirou a contribuição individual, voltou para a safra. Porém, ele está exigindo lá na aglutinativa a comprovação de 15 anos de contribuição, que hoje comprova-se a atividade. Além disso, ele anexa toda a idade do rural a futuro com a idade do urbano. Então, se ele não aposentar rápido agora, ele vai também chegar na idade de 70 anos. O homem, e, no caso, 62 com 5, 67 a mulher. Porque está anexado que todo rural vai subir a idade mínima
para chegar junto ao urbano. O pessoal está dizendo aqui, explica melhor o gatilho. O gatilho é aquilo que nós estamos falando. Isso. Né? É o seguinte, ele fala que é um gatilho de sobrevida após os 65. Não é gatilho da idade média de vida. Ou seja, não vai precisar ter uma lei que mude a idade mínima. Ele fala que regulamenta, mas a idade já está colocada na Constituição. A idade pode ser mudada toda vez que mudar pelo IBGE. Só que a lei regulamenta... A verdade é que a pessoa não saberá com que idade ela vai se aposentar. Não saberá. Hoje, igual o senhor já falou, dos últimos 70 anos, essa idade subiu 1 ano a cada 10. É a sobrevida após os 65 anos. O tanto que a pessoa sobrevive depois que completa 65 anos. Esse é o gatilho. Provavelmente, quem vai aposentar daqui 30 anos, a idade mínima vai ter subido 3 anos. Quem vai aposentar daqui 40, a idade subiu 4 anos e assim sucessivamente. Então não tem como prever, ou isso pode acelerar. Esse gatilho pode começar 1 ano a cada 8. A gente não sabe. Teoricamente, se a qualidade de vida da população, de uma forma geral, melhorar, a expectativa vai melhorar também. Exatamente, né? Exatamente. Agora, antes de eu entrar na questão da pensão, que eu acho que é um tema muito importante da gente explicar, quem está nos acompanhando, pessoal, compartilhe aí para que a gente possa levar essa mensagem, essa informação, que com certeza você não vai ver isso aqui na Rede Globo. Aliás, o Temer está, o Silvio Santos, todo mundo aí está querendo trazer todo mundo para a campanha aí, para iludir o povo, né? O pessoal pergunta aqui, está com relação aos sonegadores, aos grandes sonegadores rurais, urbanos, a auditoria que foi feita, a CPI da Previdência do Senado, diz que a Previdência não está quebrada. Tem alguma coisa com relação a sonegadores? O governo aponta alguma política de arrecadação, de alguma coisa? Não, o que está se vendo é só concessão de benefício. Anistia, né? Anistia, só anistia. Uma atrás da outra. De imposto e de dívida. Dívidas, né? Quer dizer, só do final do ano para cá, o que teve de dinheiro anistiado... E tudo de imposto, de contribuição sobre lucro líquido, e tudo que garante a seguridade. Os ruralistas ganharam uma anistia enorme. Os grandes ruralistas, né? As contribuições sobre lucro líquido, isso tudo. Os sonegadores. Quer dizer, então, é uma reforma da Previdência que, na realidade, ela tem um alvo específico. O alvo é o trabalhador, é a trabalhadora, é o aposentado, é a aposentada, é o servidor público. Extinguir a classe média. Porque com o jeito que está sendo feito esses cálculos, todo mundo vai aposentar com o salário mínimo ou perto do salário mínimo. Mas veja bem, Camilo, antes de nós entrar no tema da pensão, o que tem por trás? Aposentadoria, o que tem por trás disso aí, cara? Porque eu vejo muita gente dizer o seguinte, o maior interessado nisso tudo são os bancos. Sim. É o mercado financeiro. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o grande filé dos bancos são os planos de previdência privada. Na prática, o que isso aqui vai fazer? Vai haver a migração. A pessoa vai começar Quem puder não vai pagar. Quem não for obrigado, porque a contribuição é obrigatória se você tiver com a carteira assinada. Mas com as novas leis de pejurização, todo mundo vai se Na realidade, o que acontece? A pessoa vai fugir da formalidade, Isso. A pessoa vai fugir da carteira assinada, assinada, vai negociar com o patrão para não contribuir. Vai querer ser pessoa jurídica, Isso. Para não precisar recolher para o INSS e ter um plano de previdência privada. É porque do jeito que está aí, nem eu aconselho ninguém a ter previdência, não. Porque a pessoa vai contribuir anos e anos e anos. E não vai se aposentar. Não vai se aposentar e vai ter descontos absurdos na aposentadoria e depois não vai conseguir deixar o que ele reservou para a família com a questão da pensão. Quer dizer, não tem sentido. Camilo, se nós pudéssemos permitir que as pessoas enxergassem isso aqui, junto com a mudança da legislação trabalhista. Exato. Né? Foi. Porque, olha só. Foi encaixado. A minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, é uma cidade que é um polo regional, Santa Maria. E nesse período de dezembro, sempre, historicamente, contratam muita gente para trabalhar por um mês. Muita gente esse ano foi contratada pelo chamado trabalho intermitente. Essa pessoa não recolhe para a Previdência, né? Não, olha, inclusive, primeiro que permitiu o trabalho intermitente pela hora do salário mínimo. Então vai lá, está dando R$ 4,50. A pessoa pode contratar um empregado 5 horas, a outra empresa 6 horas, cada uma vai contribuir um tanto. Se não der o mínimo da contribuição do salário mínimo, o trabalhador tem que complementar. Ele tem que pagar do bolso. Do bolso dele, não vai pagar, porque não tem condição, não está tendo dinheiro nem para comer. Isso não existe, o cara vai ganhar R$500 por mês de salário. E aí vai ter a contribuição de 500 dos empregadores intermitentes e ele vai ter que complementar para 900 e pouco.
a previdência dele. Camilo, vamos entrar nesse tema. Isso é o carente, né? A pessoa que ganha pouco. Porque quem ganha mais vai criar uma pessoa jurídica e vai para o Bradesco, vai para o Itaú, vai para os grandes financiadores. Matematicamente, se você olhar o tanto que você reserva... Por isso que os bancos têm tanto interesse, né? Porque nos Estados Unidos, os bancos são os grandes. Isso. As grandes carteiras de previdência privada. De saúde e de previdência. Saúde e de previdência estão na mão dos bancos. Né? Aliás, uma hora que nós podemos falar sobre isso, que não existe plano de saúde, né? Existe lá seguro saúde, né? O mesmo jeito que você segura o seu carro, você segura quanto mais você precarizar o serviço de saúde e de previdência, mais você vai atirar as pessoas na mão dos bancos. Né? Essa que é a verdade. Agora, eu quero falar para ti um negócio, Camilo. De tudo isso que a gente tem conversado, e eu quero agradecer aqui a tua disposição e a paciência de estar estudando conosco, explicando para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. É a história da pensão. É a história da pensão. Né? Porque o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, que eu acho que ele é assim. Né? Vamos pegar um casal que são professores, os dois. Okay. Uma professora estadual, o marido é professor estadual. Cada um ganha lá R$4.000 por mês. A renda familiar é 8 mil. 8 mil. Okay. Né? Muito bem. Hoje, se o marido, né, vier a falecer, a esposa vai ficar com uma pensão, que é o salário do marido. Sim. Ou seja, ela vai manter mais ou menos a renda familiar. Tem os filhos, tem aluguel, tem a luz, tem a água, tem colégio, enfim. A vida vai continuar. Não é porque o cara morreu que a despesa familiar as despesas fixas se mantêm. As despesas fixas vão se manter. Isso. Em primeiro lugar, é real que a partir desta proposta do governo, as pessoas não poderão mais acumular pensão e aposentadoria? É isso mesmo? É real. E o governo coloca o seguinte, que no caso você vai ter que escolher entre uma e outra. Se você tem uma aposentadoria, o outro falece, seria pensão e aposentadoria. Você vai poder ficar com a sua aposentadoria ou com a pensão. Então, quer dizer, no melhor cenário, a renda dessa família vai cair em 50%. Já cai em 50%. No caso dessas que os salários são iguais, ela vai ficar com a própria aposentadoria. É melhor para ela, porque não tem desconto na aposentadoria. A pensão, já além disso, tem desconto. Então, ela fica uns 4 mil e perde 50% da renda familiar, que ela perde a pensão do marido. Da renda familiar. Isso. Mas vamos pegar um outro exemplo. Uma senhora que é aposentada do INSS, certo? Ela se aposentou com salário mínimo pelo INSS. E o marido era ferroviário, trabalhava na rede ferroviária. E tinha lá um salário de 6 mil. Então a renda familiar era em torno de 7 mil, né? Um pouquinho menos de 1.000, que é o salário mínimo que ela ganha, mais os 6 mil do marido. Então, um casal, que são aposentados os dois, hoje recebe R$7.000 de renda familiar. Se for aprovada a reforma e esse senhor vier a falecer, o que vai acontecer com a renda dessa família? O que vai acontecer com a vida dessa senhora? Que pensão ela vai passar? Em primeiro lugar, ela não pode acumular. Não pode. Mesmo no INSS. Só se os dois somassem 2 salários mínimos, que não é o caso. Ela não pode acumular. Isso. Então ela vai querer ficar com a pensão do marido. Ela vai ficar com 7 mil? Não. Primeiro, o salário do marido não era 7 mil? Não. Ele era 6, ela 1, não é Sim, isso? Ele era 6, ela era 1. Isso, a renda familiar era 7. 7. Ela não pode acumular, ela vai ter que escolher. Ela já vai partir do 6, que era o salário dele. Ela vai abdicar do 1.000 dela. Então ela vai ficar com 6 mil, que era o salário dele. Ela contribuiu a vida toda, tá? Ela contribuiu a vida toda. Isso aí é um confisco. Vai perder a aposentadoria dela. Isso. Não, vai ficar com a pensão do marido, que era 6 mil o salário dele. Quanto desses 6 mil ela vai receber? Ele é servidor público e ganha 6 mil. Eu vou resumir, não vou entrar naquele cálculo mais complexo do servidor público, não. Nesse caso, é uma cota familiar em cima dessa pensão que é aplicada. Eu duvido que uma pessoa que aposente com 70 anos vai ter filho menor que 21 anos. Certo. Então, essa cota vai ser 60%, que é 50% mais ela, 10% para ela. Perfeito. Então, 6 vezes 6, 3.600. Então, ele já sai de 7 mil da renda familiar e vai para 3.600. Então,
ela vai ter que perder os 1.000. Isso, 1.000. E mais 40% E do dos salário. 66.000 do marido, Ela perde 40%. ela perde 40%. Isso. Então a renda familiar dela será, no melhor cenário, R$ 3.600. Só se ela tiver filho menor, que eu duvido que na cidade ela vai Sim, ter. nessa idade já é uma pessoa que ela já está aposentada. Cada o marido, filho né? seria 10%, só para não falar que a gente não está falando, Então, mas na prática não. então prestem atenção. Prestem atenção. Uma pessoa que é casada com um servidor da universidade. Vamos pegar um outro exemplo. Tá. Uma classe média. Ok. Né? Ela é professora estadual, se aposentou com 4.000 e o marido era servidor da universidade, se aposentou com 10.000. Okay. Renda familiar 14.000. Uma família que está nos acompanhando agora. Não tem filho com menos de 24 anos, tem prestação, tem isso, tem aquilo, ganha 14.000 por mês, essa é a família. Vive Morreu, os 14.000. morreu o marido depois da votação da reforma do Temer. Essa família que hoje vive com 14.000 passará a viver com quanto? Isso. Então, se o marido ganha 10 e ela ganha 4, ela vai escolher o salário maior, que ela vai ter que abdicar da aposentadoria dela. Perdeu os 4 Perdeu dela. 4.000, que ela lutou a vida inteira para Ela conseguir. recolheu, ela perde a aposentadoria Perde dela. Total. Se ela escolher a pensão, ela perde. Nessa pensão, por ele ser servidor e estar ganhando acima de 5.530, ele tem 2 descontos. O servidor funcionário da universidade. Isso. Com 10.000. A pensão dele, com a reforma, vai sofrer 2 descontos. É um absurdo. Primeiro desconto. 2? Dois Na realidade, essa senhora já está perdendo 3 vezes, porque ela vai perder a aposentadoria dela, Mais 2 descontos. mais 2 descontos do Por marido. ser servidor. Mas vai virar em quanto a pensão dela? Pois é. 5.530. Até 5.530 dos 10.000 dele, ela reserva. Aí, acima disso, tem um desconto de 30%. Em torno de 4.500. 4.500. 30% dá uns 3.000. Certo. Aí está com 8.500 o salário dele. 8.500. É o primeiro desconto. Então, primeiro compõe digamos assim, o ponto de partida. Isso. O primeiro desconto dele já desconta 30% do que, 8.500. do que ultrapassa 5.500. Ok. Aí, em cima desse 8.500, aplica-se a cota familiar de 60%. Isso a reforma está propondo agora. Isso. Essa cota não existia. Não. Então, ela vai receber 60% dos 8.500. Isso, 6 vezes 8, 48, Vai 6 dar vezes 5, 5.100, 5.200. 5.100. De 14.000 da renda familiar. Então, veja bem, ela vai perder a aposentadoria dela e dos 10.000 do salário do marido, ela vai ganhar de pensão 5.200, 5.300. Por aí. Ou seja, esta família que está nos acompanhando aqui, que existem milhares de famílias como essa no Brasil, que tem hoje uma renda familiar de 14.000, de uma professora casada com um servidor universitário, ela vai ter R$ 5.200 de pensão. Perdeu 10.000, né? Isso aí foi muito mais de 60%. Então, mas ele recolheu a vida inteira para ter uma pensão para a família. Ela recolheu a vida inteira para ter uma aposentadoria. O governo acha que se morre um, a família não precisa de gastar mais, porque não tem lógica isso. Mas é o que está lá, deputado. Não tem duplo sentido, né? No caso do servidor público, ele contribuiu para isso, ele pagou acima de 5.000 a previdência dele, mas no final vai receber 5.000 e a mulher ainda perde, a esposa perde os 4.000. Esse caso aí é um caso contundente, que você sair de 14 para 5.000, a família vai para a rua praticamente, né? Porque ela já tem uma estrutura de vida organizada. Essa pergunta aqui é interessantíssima, Camilo. Mas se o servidor, ele entrou no serviço público antes da reforma da Previdência. Sim. Mesmo assim, ele vai ser atingido por essa mudança da pensão se ele entrou antes? Porque a pensão, se ela ocorrer depois da reforma, vale a regra nova. Não existe direito adquirido para uma coisa que vai acontecer. Os aposentados hoje têm a garantia da aposentadoria. Até a data da reforma, quem tiver os tempos de aposentadoria, aposenta. Mas a pensão não está garantida. A pensão muda totalmente. Então, mesmo os aposentados atuais, se falecer depois da promulgação, perde a pensão, perde o Eu acúmulo. poderia dizer assim para as pessoas que o fato gerador da pensão é a morte. É a morte. Não Então, existe. se a morte acontecer depois
da reforma, não importa se a pessoa entrou no serviço público ou começou a trabalhar antes. Ou se aposentou antes, se já está aposentada hoje. Se já está aposentada não, é todo hoje. mundo. Todos, vou deixar bem claro, todos os aposentados atuais e os futuros, até a data da promulgação e depois da promulgação, todos vão perder vamos ver o esse caso acúmulo de aqui. pensão. Silene Moreira. Recebo pensão por morte há 14 anos. Pensionista. Certo. Sou funcionária pública, sou agente comunitário de saúde. Já estou com dificuldade de trabalhar devido ao trabalho, pois tenho que andar muitos quilômetros por dia. Gostaria de saber se vou ter opção de receber só a pensão e continuar trabalhando mais 25 anos para minha aposentadoria? Não, no caso dela é diferente. Né? No caso dela, ela já tem a pensão atualmente. O marido já faleceu. Então, a pessoa que já está ganhando a pensão... Isso, aí a pensão aí já é direito adquirido. Então, ela não vai perder... Não, ela não tem que acumular, porque ela já tem Sim, aposentadoria. mas ela está trabalhando. E quando ela for se aposentar, ela vai poder... Aí vai entrar na justiça isso aí. Isso aí já é uma... Na realidade, a pergunta dela é o inverso, né? Isso aí já é... Eu tenho a pensão e estou trabalhando. Quando eu me aposentar... Aí, no caso dela, o fato gerador dela, ela não adquiriu o direito de aposentadoria antes da promulgação. Esse caso, pela hermenêutica, isso aí com certeza ela não vai poder. Então, teoricamente, a Silene vai perder o direito de se aposentar. De acumular. Se ela... Ela pode aposentar... Ela recebe a pensão hoje. Isso. E está trabalhando. Certo. Se ela se aposentar, ela vai ter que optar. Vai ter que optar. Porque aí o fato gerador é outro. Então, o fato gerador dela será quando ela adquirir a idade e as condições para pleitear a aposentadoria. Aí já está com a promulgação da PEC, que a gente deseja que não seja. A Silvana Gonçalves pergunta, posso escolher não contribuir porque não vou receber? É a história, daí, aí entra na questão trabalhista, é a questão da pessoa jurídica, né? A pessoa vai encontrar uma maneira né, de... Mas a lei obriga todo trabalhador assalariado com carteira a contribuir, não tem opção. Né? Tem muitas perguntas essa, aqui. Essa da aposentadoria posterior, com a pensão já recebendo, essa é fantástica. Realmente, no caso aí, ela vai perder. A aposentadoria vai ser um prejuízo para ela. É uma coisa Sim, incrível. quer dizer, toda pessoa que hoje está trabalhando e que é pensionista, o dia que ela se aposentar, ela perde o salário dela. Ela vai ter que escolher. Aí vai ter que ver o que fica menor, né? Então isso é uma coisa muito louca essa, né? Porque as pessoas não se deram conta disso. O governo fala que os pensionistas, os aposentados, não sofrerão nenhuma alteração com a reforma. Sofrerão, porque o aposentado que se tornar pensionista sofrerá sim. Isso tem que deixar claro. Porque existem casais aposentados atualmente que estão achando que a promulgação não vai alterar a vida deles. Por isso que até vi numa propaganda do governo. Né? Uma pessoa disse, não, eu não me atinge. Eu já estou aposentado. Nós somos um casal aposentado. Não. Que é uma água aí, claro, cabelo. Claro que atinge. E eles estão com a ideia de que a reforma não atinge. Não. Pode até não atingir agora momentaneamente. Sim, mas quando um dos dois falecer, vai ter que fazer a escolha. Um vai perder a pensão ou a aposentadoria, ou vai escolher a pensão, que a gente fez as várias demonstrações aqui. Aquele caso dos 10 e 14, já são aposentados hoje. E ele falece um dia depois, ela passa a receber 5 mil. Se ele falece um dia antes, eu não estou aconselhando ninguém a nada, ela recebe 14. Na realidade, o fim da regra de transição, ele cria uma probabilidade de injustiças muito grandes, porque ele desconsidera tudo que a pessoa já viveu, tudo que a pessoa contribuiu, tudo que a pessoa já fez. Né? Quando você trata uma pessoa... Vamos pegar duas irmãs, professoras? Vamos? Vamos lá. Ok. Então, uma entrou no dia 12 de um mês, outra entrou no dia 13. Quer mostrar ali? Mostra pro pessoal ali. O pessoal quer que tu mostre aí. Ó. As duas professoras. As duas irmãs. Né? Irmãs. Professora a Cristina e a Eliane. São irmãs, né? Elas trabalham no ensino básico, né? Desculpa. Ensino básico, tu contribui com 25 anos, né, de contribuição. Na promulgação da PEC, a Cristina atingiu 25 anos certinho aqui, ó, no dia da promulgação da PEC. A Eliane estava com 24 anos e 364 dias. Um ano, um dia. Um dia. A Cristina aposenta, não precisa pagar mais nada, porque ela já tem um tempo de contribuição, ela não tem pedágio a fazer. Ela aposenta com 100% do salário dela. A Eliane, por causa de um dia, 24
anos aqui, né? Por causa de um dia, ela vai aposentar com 70%. Ou cumprir 15 anos. Então, o fim da regra de prescrição, ele é cruel exatamente porque ele acaba com essa... Ele não considera a vida de cada um. Né? Ele trata todo mundo de forma igual. Então, o mesmo exemplo aqui, fazendo um pouco diferente, se a pessoa tem 20 anos de contribuição, a mesma Cristina, ela falta 5, certo? Certo, professora. Essa aqui tem 24 anos, falta 1. Se as duas ganham mais 15 anos, é covardia. Porque essa aqui só faltava 1 ano, está ganhando 15, mais 15. Essa aqui faltava 5, está ganhando mais 15. Elas estão sendo tratadas iguais. E são valores absolutos, não é relativo. O pedágio não é de acordo com a vida da pessoa. Então aqui, o que significa 1 ano para 15 anos? 1.500% de pedágio. Não é 30% igual o governo fala. E o que significa 5 para 15? 300. Ou seja... Quanto mais próximo da aposentadoria, maior o pedágio. Mais cruel para ela. Mais vai ser penalizado. Olha aqui esse caso aqui, Camilo, que o pessoal está me encaminhando aqui. Minha funcionária tem carteira assinada e contribui há 12 anos para a Previdência. Então, é uma pessoa que trabalha em casa, né? Ela tem 49 anos. Contribui há 12. Sim. Vai valer a pena para ela continuar contribuindo? Pois é, porque aí depende, né? Porque vai ela contar tem 49, ela tem 49 anos. Para 62 faltam 13. E está contribuindo a 12. Pois é, para 62 anos, que vai ser mais ou menos a idade que vai estar daqui uns tempos, para ela, mais 13. Com 12, 25. Aí ela vai ganhar 70%, vai ganhar 70% do salário. Mas se ela contribui sobre o salário mínimo, tanto faz ser 60 ou 70. Né? Então, para ela, realmente, não condiz ela contribuir. É melhor ela encerrar os 15 anos. O governo está incentivando até a não contribuição. Exato, porque no caso dela, se ela contribui sobre o salário mínimo, ele é mínimo. Qual é o futuro da Previdência Social dentro da realidade, da reforma? Entendi muito essa pergunta. Né? O futuro da Previdência, a meu ver, nós temos 2 previdências, a pública e privada. No caso da privada, ela vai gerar uma geração nova de assalariados, aposentados, salários mínimos, vai extinguir a classe média, provavelmente. E no caso do regime público, como é atuarial, ele não deveria nem estar sendo feito da forma que é feita, deveria estar vendo onde está o prejuízo, se é que existe, e penalizar as pessoas que contribuem. São 2 sistemas diferentes, né? O governo colocou o sistema público... olha esse caso aqui, ó. Junto com o sistema privado, que são sistemas diferentes, não deveria estar junto, né? Uma família que tem um salário de R$ 4.800, referente à aposentadoria do pai. Só o pai 4.800. É a renda da casa. Isso. Né? Ele já está aposentado, né? Ele é aposentado hoje. Certo. Se ele vier a falecer, quanto será a pensão? 60% de 4.800. 4.800. Se não tiver filho menor, seria 60%. Então, 4.800. Então, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 8, 48. Dá 2.880, se eu não estiver errado o cálculo aqui. Então, uma senhora, por exemplo, que está lá com seus 60 e poucos anos, no período que ela mais precisa da vida, né? Precisa tomar remédio, precisa não sei o que lá. Ela hoje tem R$ 4.800, paga aluguel, morre o marido. Quase 50% de desconto. Ela vai cair para quanto a renda familiar? Para 2.880. E isso não importa se ele já está aposentado, porque a pensão é no momento da morte, e realmente ela vai perder. Tem muitos aposentados achando que a reforma não os afeta. A reforma não os afeta. Afeta. Afeta de uma maneira violentíssima. Inclusive, a pensão é o que mais afeta. Olha, Camilo, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui. Vocês têm mais perguntas aí, pessoal? Nós temos um grande número de pessoas participando, né? E realmente é um assunto extremamente instigante, né? Eu queria só fazer uma... Porque o pessoal, qual é o grande problema, Camilo? É que as pessoas não sabem aonde tirar suas dúvidas. Né? E tem a propaganda do governo, mentindo, né?
O governo falando que os grandes é que vão ser atingidos. O Temer tem uma aposentadoria milionária, o Eliseu Padilha tem aposentadoria milionária. Esses caras não vão perder nada. Os servidores estão sendo atingidos como o regime geral, está todo mundo sendo atingido. Né? Quem não entrou na reforma foi os militares só. Né? O que eu queria deixar bem claro é o seguinte, foi vendida uma imagem que o relatório do relator e a aglutinativa são melhores do que a PEC original. Correto? Essa imagem, deputado, que a gente tem que desmontar, porque não é. Como a gente falou aqui, igual deu exemplo, a professora antes pagaria de um mês 15 dias, agora vai pagar 15 anos. Onde que isso melhorou, eu não consigo ver. Correto? Então, assim, aí o governo fala, nós já cedemos muito com o relatório do relator ou aglutinativo em relação à PEC original. Você está entendendo onde eu quero chegar? Claro. O governo está dizendo que tinha uma economia de 700 bilhões, agora vai para 400 bilhões. Ia poupar tanto e agora vai poupar. Mas não é verdade, porque as pessoas vão ter que trabalhar mais. Como que vai? Antes a pessoa tinha a vida dela. Uma professora faltando um ano ia pagar meio ano, agora vai pagar 15. A pessoa vai ficar mais tempo no mercado. Então não tem como a reforma ter sido melhor. Não tem como o relatório do relator ter sido melhor. Deixa eu te colocar. A Zara está reclamando aqui que ela que fez aquela pergunta de como é que seria o futuro da Previdência no Brasil, dizendo que eu não entendi, mas o Camilo entendeu. Não, eu repito para ela. Zara, é o seguinte, o regime geral é a extinção da classe média, porque pelos cálculos, as formas de calcular o aumento do tempo de contribuição, todo mundo praticamente vai aposentar perto de um salário mínimo. Então é a extinção da classe média. Uma perguntinha aqui. No caso do regime público, o regime público ele já foi alterado, né? Eu não sei o que o governo quer mais, mas de toda forma, o servidor público também vai tomar muito desconto na sua aposentadoria, no seu salário e tal. Mas o regime geral está sendo muito prejudicado, muito mais do que o regime público. Como é que fica a situação dos militares das Forças Armadas? No que a reforma atinge a situação deles? Pergunta aqui a Márcia Regina Araújo Gali. A reforma não trata de militares das Forças Armadas, não trata. Está do jeito que é. A reforma não muda nada para os militares? Nada para eles. Não altera a pensão? Não altera nada. Idade mínima? Acúmulo de pensão é possível. Acúmulo de pensão? É possível. Então tudo isso que nós estamos falando aqui... Não vale para eles. Então se nós tiver duas professoras, uma for casada com um funcionário da universidade, a outra casada com um militar... Isso. Aquela que é casada com o militar vai poder acumular aposentadoria e pensão. Porque a proibição é entre aposentadorias civis, não entre aposentadoria civil e militar. Deixa eu ver se eu entendi. Duas pessoas, uma é casada com um professor e a outra é casada com alguém do Exército. Sim. Quando o marido morrer, aquela que é casada com o professor não vai poder acumular aposentadoria e pensão. E aquela que casou com o militar vai poder acumular a aposentadoria dela com a pensão dele? Vai. Quem casou, a civil, né, que ela é aposentada e casada com um professor civil, né, servidor público, ela vai ter que fazer a escolha, não vai poder acumular. No caso, a que é casada com militar, ela pode acumular, porque não existe proibição de acúmulo de pensão entre regime militar e regime civil. Esse tema é um tema muito complexo, né? E porque isso cria, na realidade, um enorme privilégio na sociedade, né? Um tratamento que realmente fica muito difícil das pessoas compreenderem, né? Esse tratamento diferenciado, né? E uma última pergunta que o pessoal está... Policiais civis, agentes penitenciários, eles estão incluídos na reforma também? Olha, policial civil dos estados e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, o relator colocou uma regra especial para eles. Mas eu estou perguntando a questão da idade mínima. Sim, não, eles têm... não, foi alterado, mas... Foi alterado. Foi alterado para eles também, né? E lá tem o mesmo artigo da professora, que coloca o policial com 55 anos mínimo, que isso pode alterar por regulamentação, e 25 anos de contribuição. Mas coloca ele também no artigo dos 40 anos. Então ele também vai ter que ter 40 anos de tempo de contribuição? Policial novato, sim. Policial novato, sim.
Pessoal, eu acho que foi para calcular o salário, né? Extremamente esclarecedor aqui esse bate-papo com o Camilo. A gente vai ter muito o que conversar. Tem vários colegas nossos da bancada que estão se dedicando, que estão estudando esse tema. Nós temos agora, semana que vem, todas as nossas atividades aí que envolvem, né, a mobilização com o Lula em Porto Alegre. Mas a agenda política do Congresso prevê para o dia 5 de fevereiro o início da discussão sobre a reforma. E a data que o Rodrigo Maia marcou para votar, dia 19. Minha opinião, Camilo, o governo vai vir com tudo para tentar aprovar. Mas a resistência na sociedade não para de aumentar. Qual é o segredo? Você que está nos acompanhando, você tem que se colocar dentro da reforma. Tem que simular como ficará a sua vida se essa proposta de reforma for aprovada. Eu acho que isso é uma maneira boa de raciocinar. Sim. Eu quero lembrar que os servidores públicos também passaram para 40 anos. Então, tem servidor, eu conheço, fiquei sabendo, servidor fazendo cálculo lá que ia pagar um pedaço de 30%. Não, todos foram para 40 anos. Tanto o regime geral como o regime próprio, todo mundo, 40 anos de contribuição. Homem, mulher, professor primário, básico. Tem muito servidor público achando que está na regra da transição. Não tem regra de transição. A regra de transição é para você receber com desconto. É a mesma coisa de você hoje usar o fator, né, aquele fator de redução. É a mesma coisa. É o caso da professora, 25 anos. Se ela quiser aposentar com os 25 anos dela, ela vai ganhar 70%. Mas hoje, ela com 25 anos, ela ganha 100%. Então, para ela ter o mesmo que ela tem hoje, ela está ganhando 15 anos de contribuição. Então, a gente tem que comparar o que é igual. 100% hoje é 25, vai passar para 40 anos. É isso que eles fizeram de forma embutida dentro da reforma, que ninguém consegue enxergar. Tá? Aí o governo fala assim, não, está todo mundo preservado, é 30% de pedágio, mas aquele 30% de pedágio é para receber proporcional. O pedágio para você receber integral é 15 anos a mais para a professora, 10 anos a mais para o professor do ensino básico, médio, fundamental, 10 anos a mais para a mulher e 5 anos a mais para o homem. O homem foi o menos prejudicado aí. Então, todo mundo ganhou em valores absolutos, não importa se começou há 10 anos atrás, há 20, se falta um ano, um mês. Todo mundo, gente, isso que eu quero deixar claro. Todo mundo passou para 40 anos. Todo mundo. Servidor público, de 2003 para cá, todo mundo. Antes de 2003 tem uma regra, eles ganharam anos também a mais para poder ter integralidade e paridade. Também foram muito prejudicados. Muito bem. Camilo Barbosa, agradeço aqui imensamente a nossa assessoria técnica, especialista nesse tema da Previdência. Nós vamos voltar logo, né? E vocês vão continuar em contato conosco. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, né? Ajude a fazer com que essa narrativa, com essa versão que a mídia não mostra, né, Camilo? Se a gente não esclarecer para o nosso pessoal, ninguém vai esclarecer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. E todo mundo em Porto Alegre, ocupa Porto Alegre, com Lula em Porto Alegre, em fevereiro, com força total no tema da reforma da Previdência, do desmonte da Previdência. Muito obrigado.